Olá! O Momento Feminino desta edição tem um tema muito especial. Nós vamos trabalhar e discutir a questão da cultura. O que é cultura? Quem tem cultura? E as diferenças existem de cultura popular ou cultura erudita? E hoje nós temos também, não podemos deixar de apresentar, uma colega nossa que está substituindo o nosso quarteto em função de várias atividades. Nós estamos aqui com a Carla Torres. Carla Torres é jornalista, professora também aqui da Unifra, e esse olhar do jornalista de observador do mundo, de observador dos fatos e tirar desses fatos interpretações e reflexões é o que a credencia para estar aqui discutindo, e pensando temas que nos afetam e nos acossam a nossa curiosidade e o nosso pensamento. O que é cultura para vocês? Bom, a gente pode começar pensando historicamente que a definição de cultura ela vem alterando ao longo do tempo. Assim, não foi só porque a gente tem que se render às vezes ao Karl Marx, porque ele diz que a mudança, com o passar do tempo, as coisas se constroem material e socialmente falando. Então, a gente não tem uma definição a priorística de cultura e que ela se coloca, mas a gente tem que, quanto mais contemporâneo, quanto mais atingido pelos os meios de comunicação, se populariza muito o termo, mas ele é um termo que a ciência utiliza, ciências sociais, todas as ciências. Então, assim, a gente pode definir como cultura toda a produção humana, quer seja ela intelectual, quer seja ela material, quer dizer, como se usa, como nós casamos, como nós fazemos nossos rituais, como nós escrevemos, o tipo de linguagem que a gente usa, a forma como a gente se comunica, como nós criamos nossos filhos, as crenças que a gente tem a respeito do mundo. Então, esse produzir cultura, esse produzir o mundo do homem é o que ele está tão em nós que às vezes a gente já não consegue mais entender a diferença de natureza e cultura, porque quase nada mais é natural em nós. Todos são aspectos culturais, Apesar de aqueles vícios de linguagem. É natural que aos 25 anos as meninas queiram se casar, ou é natural que as mulheres queiram ser mães. Todas são, na verdade, opções culturais, não opções naturais. E aí a gente fica naquele dilema. O que é natural na gente e o que é cultural? Mas, assim, por um primeiro momento, o historiador tem que voltar no tempo. Então, a gente entende tudo que o homem produz, tudo que ele altera, tanto alterando a natureza quanto não. Produzir-se a si próprio. Nós, na comunicação social, a gente, quando estuda cultura especificamente, a gente estuda os estudos culturais, Uma vertente é uma escola, E os estudos culturais, eles trabalham a cultura como práticas sociais, que têm representações sociais de um coletivo, Então, elas não são isoladas, Elas fazem parte de contextos socioculturais, políticos, econômicos, inseridas, numa época, mas que revelam e que transmitem significados para aquele coletivo. Aí sim a gente define como cultura. Então, mais do que ser assim, tudo que é produzido pelo homem, nós avançamos e pensamos assim, os significados dessas práticas sociais, Carla? Seria... Olha, eu gosto muito dessa introdução primeiro do tema, Fico muito feliz em estar aqui, agradeço o convite. Seja muitíssimo bem-vinda. Agradeço o convite. Vamos dar umas risadas juntas também. Com certeza, mas adoro. Você sabe, Mas gostei muito como a Paula coloca, porque é como se fosse um receptáculo, assim, tudo caberia ali. A partir do momento que você considera que toda a produção humana no mundo é cultura, você consegue ser generoso, com todas as nossas formações, as nossas comunidades discursivas. Eu gosto muito de puxar para isso, porque ao falar em produção humana no mundo, a gente fala em
textos que nós produzimos, né? E a partir do que nós lemos os outros também, né? As suas produções, a própria moda, por exemplo, né? A gente tem aí a professora Daniela, que estuda tanto essa parte, o próprio vestir-se, o apresentar-se, nós somos textos culturais, né? Nós não só produzimos os nossos textos, seja com palavras ou gestos, imagens, mas nós somos um texto, né? E isso traz uma herança que a gente muitas vezes já não consegue mais decifrar. Alguém poderia dizer, mas isso é influência da última tendência. Não se sabe mais de onde vem aquele traço, de onde vem aquele uso, daquele dito gesto, daquele ritual, de onde vem, né? A gente acaba não sabendo explicar de onde tiramos, né, as nossas influências. E isso aparece muito todos os dias, quando a gente, por exemplo, agora falando, a Carla é professora aqui, quando a gente está na aula mesmo, está conversando com os alunos, a gente remexe em coisas que já nem sabemos mais que autores são esses. E isso é a vida, né? A construção diária desse conhecimento, desse saber que acaba entrando para os nossos traços, né, culturais, sem que a gente controle. Mas essa questão dos estudos culturais, eu vejo muito por esse lado, né? Você tem o seu núcleo, o seu primeiro, a célula primeira, né, em que você vem inserido, que é a sua família. Ali você tem uma certa formação, é interessante observar e a gente se lembrar, fala sério, né? Quando tu olha assim, quais são as minhas primeiras lembranças, assim, fora aquela história de família, colégio, as experiências, os traumas, os medos. E aí, falando em medo, eu acho que é um momento em que a gente consegue dissociar, assim, na minha opinião, onde começa a cultura e até onde foi a minha natureza. Porque naquele momento em que você tem medo, em que você tem raiva, em que você volta a esses, digamos, essas raízes, assim, nossas, mais animais, você consegue entender, poxa, só um pouquinho. Daí tu tem um acesso, assim, digamos, ou então esbraveja. Não, calma, né? E aí tá a nossa cultura nos domesticando, mas dali para baixo, dali para trás, eu acho que é a nossa natureza. É interessante esse movimento também. Essa é uma questão bem difícil, porque se tu fores pensar... Ela foi a o medo, fundo, né? Não, é que a minha visão, né? Mas assim, é que o medo altera com o tempo. Claro, também é cultural, né? Do que você tem medo? Tem um texto bem contemporâneo que é do Zygmunt Bauman, Medo Líquido, né? Quando nós estamos vivendo em sociedade, quer dizer, a sociedade ocidental é uma sociedade capitalista, que culturalmente nós definimos o que é bom, o que é desejável, o que não é desejável. Tanto em termos de ideias, quanto em termos de pessoas, de comportamentos, de coisas adequadas. E o nosso próprio medo, né? Por que a gente tem tanto medo do outro? Porque as conversas são assim. Culturalmente, nós naturalizamos a diferença. E aceitamos isso com muito mais facilidade. E transformamos, de uma certa forma, o outro no meu adversário, no meu inimigo. Porque é uma sociedade de competição. A ideia de competição, ela está tão difundida que as pessoas entendem isso como um elemento natural.